Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Prazer, se você não me conhece, eu me chamo Maria Zontes e eu trabalho com arte mais focada na área de encadernação já faz alguns anos e, às vezes, em alguns projetos, eu tento me arriscar um pouco com a cerâmica fria. Por trabalhar com arte, eu sempre gosto de experimentar coisas novas. Então, acho que foi em 2022 que eu decidi começar a trabalhar com a cerâmica fria, para criar alguns relevos e dar um efeito diferente em alguns projetos que eu tinha em mente. Então, com a cerâmica fria, eu já explorei muitas possibilidades, como por exemplo, eu já fiz cenários, objetos pequenos em cenários, como no livro de Harry Potter, em que eu criei o armário debaixo da escada. Também já fiz esculturas na capa, também de Harry Potter, mas dessa vez um caderno. Então eu fiz a plataforma 9 3/4. Já fiz esculturas mais simples, esculturas mais elaboradas. Então eu decidi gravar um vídeo mostrando um pouco sobre como eu utilizo a cerâmica fria nos meus projetos. Mas eu preciso lembrar que isso daqui não vai ser exatamente um tutorial, até porque conforme eu fui gravando, eu fui percebendo que era um pouquinho mais complexo fazer essa escultura. Então, se vocês quiserem, comentem bastante aqui no vídeo, que aí eu trago um vídeo mais detalhado, um tutorial bem elaborado para ensinar para vocês como que usa a cerâmica fria. Nesse vídeo eu só vou dar algumas dicas, falar um pouco do processo de criação e quem sabe te ajude do lado daí, caso você já tenha um pouquinho mais de experiência. Bom, pessoal, eu tinha esse vidro, essa cúpula aqui em casa. Ela é bem simples, ela é só esse fundo aqui de cortiça e essa parte de vidro. Eu comprei ela na Daiso, que tem uma aqui em Belém do Pará, mas eu acho que é fácil encontrar esse tipo de acessório de decoração na internet. Deve ter a roda aí na Shopee, na Amazon, então não é difícil de achar. Eu vou tentar encontrar o link de algum local que venda e vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aqui eu decidi fazer um coração porque eu achei que ia ficar bem bonito no meu cenário. Eu gosto de coisas vermelhas, então eu achei que ficou bem bacana. Eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo os materiais que eu vou utilizar e eu também vou deixar na descrição do vídeo o link de todos os materiais que eu utilizei. Importante lembrar que, se vocês comprarem através desse link que eu coloco na descrição dos vídeos, não vai ser acrescentado nenhum valor a mais na sua compra, mas com esse link de afiliado você me ajuda e apoia aqui o meu canal do YouTube. Lembrando que outra forma de apoiar o meu trabalho é me seguir nas redes sociais, é tudo Maria Zontes, e também curtir e comentar os meus vídeos aqui do YouTube. Quanto mais você interage com meus vídeos aqui do YouTube, mais a plataforma entende que você gosta do meu conteúdo e distribui para mais e mais pessoas. Então é isso, pessoal. Vamos começar o tutorial no vídeo de hoje. Para esse trabalho, vocês vão precisar, obviamente, de uma massa de porcelana fria. A marca que eu recomendo para vocês é essa que eu estou mostrando, porque ela é fácil de se encontrar e fácil de se trabalhar também. Além disso, você vai precisar de ferramentas. Como vocês podem ver, as que eu tenho não são nenhuma profissional, eu sempre uso o que eu tenho disponível aqui no meu ateliê. Vocês também vão precisar de algo para abrir a massa, no caso eu uso uma lata de spray. E também um pote de água para ir amolecendo a massa, vocês vão ver como eu trabalho com elas. Lembrem-se de sempre tirar os acessórios que vocês estiverem usando nas mãos para não grudar massa neles. Para começarmos a trabalhar, você precisa retirar da embalagem apenas a quantidade que você vai usar no seu projeto final. Aí vocês vão ver que eu peguei até um tamanho um pouco maior do que era necessário. Lembre-se de sempre fechar muito bem a embalagem da massa, porque se vocês deixarem ela aberta, a massa vai ressecar em algum momento. Então, além de eu fechar da forma que eu mostrei no vídeo, depois eu até coloco ela dentro de uma sacola plástica para que não entre ar e a massa não resseque. Uma coisa que eu sempre faço antes de começar o projeto é ficar amassando muito bem a massa, para deixá-la mais maleável e que assim eu consiga construir qualquer coisa com ela. Vocês viram que eu até molhei um pouco dela lá no pote de água, porque assim eu deixo ela ainda mais mole e mais fácil de se trabalhar.
Agora, já com o pedaço em mãos que eu vou utilizar, eu já começo a modelar. Vocês vão ver que agora já começa a parte que eu não dou tantas instruções assim, porque essa era a primeira vez que eu estava moldando um coração em um formato mais realista, então eu precisei ficar prestando bastante atenção. Mas basicamente eu comecei fazendo um formato de uma coxinha e fui acrescentando outros pedaços em cima depois. Depois de fazer o formato mais de uma coxinha, eu vim com um estilete de precisão e fui fazendo algumas marcações. A minha ideia inicial seria ir tirando o excesso de massa até ir construindo todas aquelas ramificações que tem no coração. Mas depois eu percebi que isso seria muito difícil e mais trabalhoso. Então depois eu fui para um outro método em que eu fiz cada parte separadamente e depois fui unindo a essa coxinha. Mas esse estilete de precisão me ajudou muito para fazer algumas marcações de onde que eu ia encaixar algumas peças. Então no final ele teve bastante utilidade sim. Agora, para me auxiliar, eu peguei algumas agulhas que eu tinha guardado nesse meu bule, que é uma abóbora e um coelho. Basicamente, eu precisava encaixar esse coração na minha base que eu mostrei para vocês no início, a redoma de vidro. Então, para isso, eu precisava de algo bem fininho e quase imperceptível para segurar a escultura de coração, já que eu queria um efeito como se ele estivesse flutuando. Então, para isso, eu peguei uma agulha bem fininha e fui encaixando na porcelana fria, como vocês estão vendo no vídeo. Porque assim eu já iria conseguir manter ela mais firme e eu só teria que segurar por essa agulha. E a outra mão ficaria livre para que conseguisse ir modelando e encaixando as peças por cima. Agora eu dei início para as peças bem pequenininhas, elas eram quase do tamanho das minhas unhas, então eu fui modelando elas na palma da minha mão mesmo, porque modelar elas só na base de corte iria ser muito difícil. Então eu modelava elas na minha mão, eu acertava com o estilete, fazia alguns furinhos tanto na peça pequena e também na peça maior para depois encaixá-las. Para encaixá-las melhor, eu gosto de molhar um pouquinho a base de cada uma das partes que estão com os furinhos, porque assim elas se encaixam melhor.
encaixando peça por peça. Então eu modelava uma peça, encaixava no coração e depois dava início a outra peça. Eu fiz assim para que eu tivesse uma noção melhor das dimensões de cada uma e assim conseguisse encaixá-las perfeitamente no coração. Eu senti que se eu fizesse cada uma, todas de uma só vez, não daria certo porque alguma poderia ficar maior do que a outra e assim no final elas poderiam não encaixar tão bem. O pincel eu sempre ia molhando bastante ele na água e passando nas peças porque assim eu conseguia suavizar mais a porcelana fria. Então eu tirava as rebarbas que ficavam quando eu unia uma parte na outra. Isso faz parecer com que a peça seja uma só do que várias partes coladas uma a uma. Eu precisava de um objeto bem fininho e bem pequeno para fazer algumas veias no coração. Então, para isso, eu utilizei uma agulha bem pequena e fui riscando a superfície do coração, que já estava um pouquinho seca, porque assim eu conseguia esse efeito de veias mais realistas no coração. Assim que eu termino de moldar o coração, eu vou deixar secando bastante. É importante que você deixe secar na temperatura ambiente mesmo. Essa massa ela seca na temperatura ambiente, porque assim você vai conseguir ter mais cuidado ainda quando for pintá-la. Você não pode pintá-la enquanto ela estiver úmida. Depois que a peça de porcelana seca, ela costuma encolher. Então, nesse caso, eu fiz ela de um tamanho um pouquinho maior do que eu realmente queria, porque eu sabia que quando ela secasse, ela iria encolher. Sempre preste atenção nisso quando você fizer as suas esculturas. Agora para a parte da pintura, que é a minha parte favorita, eu sempre utilizo tinta acrílica mesmo. Então, nesse caso, eu utilizei tons vermelhos, verdes e amarelos. Eu acho que no final eu utilizei até um pouquinho de branco, mas se eu utilizei foi bem pouco mesmo. Eu utilizei sempre a tinta acrílica da Acrylex nesses tubos de bisnaga mesmo, então é o que eu recomendo para vocês, pois é o que dá certo para mim. Os tons eu sempre uso a partir de uma base, então eu comecei com um vermelho bem aberto, bem chamativo, porque depois eu iria escurecê-lo com o verde. Para essa tinta acrílica, eu gosto de utilizar um pouquinho de água para conseguir diluir ela melhor e deixá-la mais fácil de se trabalhar. Principalmente nesse tipo de peça que tem muitos furinhos, muitas partes mais difíceis de se chegar com as cerdas do pincel, ter a tinta um pouquinho mais líquida vai me ajudar no trabalho. Agora, para pintar, eu gosto de utilizar pincéis com um formato mais arredondado, pincéis de aquarela mesmo. Os pincéis com cerdas chatas são um pouco mais difíceis de se trabalhar em objetos assim, mas em 3D.
Então eu sempre pego um pouco da tinta e vou passando aos poucos em cada parte que eu quero. Para dar um pouco mais de profundidade para a peça, eu misturei o vermelho que eu já tinha com um pouco mais de verde e fui acrescentando essa cor mais escura nas partes mais fundas da peça, para dar essa ideia de profundidade que eu gosto bastante. Para dar uma ideia de volume, que eu também queria, eu utilizei um pouco da cor ocre nas partes mais ressaltadas do coração. Eu não gravei a parte de acabamento, mas depois que você finaliza a pintura e ela já está seca, você pode pegar um verniz em spray, eu sempre uso o da Acrylex,
e passar na sua peça pelo menos 2 camadas para garantir a durabilidade da tinta nela. Eu também não gravei colocando a agulha que salva o coração na base, mas eu basicamente só encaixei uma na outra. Não quis colar porque caso um dia eu queira trocar a peça que está dentro da redoma, eu vou conseguir trocar facilmente. E o resultado da nossa peça ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido muito útil para vocês esse vídeo de alguma forma. Não se esqueçam que se vocês fizerem um tutorial mais detalhado, é só vocês comentarem que aí eu gravo aqui para vocês. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal do YouTube, porque isso me ajuda muito e toda vez que eu postar um vídeo, vai chegar notificação para vocês se vocês ativarem o sininho aqui do canal. Não se esqueçam também de compartilhar esse vídeo com um amigo de vocês que também gosta de arte, curtir e comentar nesse vídeo e me seguir nas minhas outras redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo!